God, today, lift our vision, and may the power of the gospel break upon our world. É um prazer estar com vocês essa manhã. Esse domingo de Páscoa, né? Nós vivemos essa semana, uma semana interessante, e principalmente sexta-feira até hoje as famílias têm comemorado, muitas, com a Páscoa, mas eu não quero falar de Páscoa hoje. Durante esses últimos 2-3 dias o que nós mais ouvimos foi sobre Páscoa, mas eu quero deixar um versículo para você meditar na sua casa aí. Depois você abre em Filipenses 2, Filipenses 2 e lê o versículo 6 até o 11. Esse é o significado da Páscoa para nós. Se você abrir depois desse culto lá em Filipenses 2, do versículo 6 até o 11, você vai ver o como lindo ali está escrito o significado de Páscoa para nós. Mas nessa manhã eu quero ir além disso daí. Eu quero trazer uma palavra nessa manhã na sua vida que venha encorajar o seu coração, e para que você possa ter esses dias um coração cheio de esperança, um coração virtuoso, onde as pessoas possam olhar em você e ver em você a certeza da palavra de Cristo Jesus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9. Ele vai falar uma coisa muito bonita. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele vai falar que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. Isso é o que eu quero ministrar essa manhã. Eu até daria o nome da minha palavra nessa manhã de que além do que os olhos podem ver, nós temos ouvido e visto nesses últimos dias todo tipo de notícia, não só de enfermidades, mas tantas coisas que têm assolado ao povo. E eu quero nessa manhã trazer essa palavra. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 9. Licença aqui, galera. Paulo vai falar assim, ele vai tirar esse versículo lá de Isaías 64. Na verdade, em Isaías 64 ele já estava falando isso, ele já afirmava isso, e Paulo ratifica com toda a autoridade, todo o poder. Ele fala assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que interessante, é nisso que eu quero falar. Ou seja, o que os olhos ainda não viram, o que os seus ouvidos ainda não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para você. Sabe, eu estive refletindo essa semana, Josué, quando herdou o ministério e o chamado de Moisés, ele tinha ali um povo, tinha promessas, tinha tudo aquilo que Deus tinha falado com Moisés. E o que é interessante é que chega um momento em que eles estão avançando mediante a palavra de Deus, mas Moisés já não estava mais lá, e Deus vira para Josué e fala: olha, vocês vão chegar em uma cidade, e para conquistar a cidade, vocês vão ter que dar voltas nessa cidade. Interessante é que Deus não falou com os sacerdotes, Deus falou primeiro com Josué. E Josué, ele vai lá e
dá esse comando para aquele povo. E ele fala para os sacerdotes e alguns guerreiros ali darem voltas durante 7 dias perante aquela muralha, porque no 7º dia Deus haveria de fazer algo grande. É interessante porque os olhos daqueles que contemplavam Jericó era uma muralha intransponível, era impossível de se passar por aquela muralha. Os ouvidos daqueles que estavam de fora talvez sempre ouvissem que, olha, esse povo não pode adentrar dentro dessa cidade. Mas um líder vira para aquele povo e fala: olha, nós vamos rodear uma vez por dia essa muralha. Em silêncio, apenas a arca irá à frente. E é interessante que ele pega aqueles poucos sacerdotes e levam. Perante as pessoas estarem olhando aquilo, humanamente é impossível. Preste atenção, se Deus virasse para você nessa manhã e falasse: ciclano, fulano, eu preciso que você dê voltas ao seu problema, apenas ande ao redor do seu problema, sem falar nada, sem citar uma palavra, apenas por dia, uma vez por dia, dê uma volta sobre essa muralha, e no 7º dia eu irei agir. Aí nós podemos ver que aquele povo no primeiro dia dá a volta, no 2º dia dá a volta, e assim no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, aí vem os grandes segredos, no 7º dia. Eu acredito que todos aqueles que pudessem estar vendo, somente eles andando, cai no versículo de Isaías 64, em que Paulo vai afirmar lá em Coríntios que, olha, o que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram, preste atenção, são as coisas que Deus está preparando para você. Talvez nós estejamos firmados muito em que os nossos olhos estão vendo. Talvez nós estamos firmados em muito no que os nossos ouvidos estão ouvindo. Se você olhar para a sua esquerda e para a sua direita, você vai ver um país em colapso. Se você ou ligar o rádio, ligar a TV e eu for ouvir notícias e assim você vai ouvir muitas coisas que não edificam, que não vão te dar esperança. Sabe por quê? Porque eles estão na esperança do que os seus olhos estão vendo, do que os seus ouvidos estão ouvindo. Josué, se ele tivesse ouvido aquele povo, o povo falava para ele: olha, é um lugar impossível de adentrar, de conquistarmos. Quando nós estamos com o nosso coração firmado em Deus e nas certezas das promessas que Ele tem para nós, os nossos olhos e os nossos ouvidos, que são as janelas da alma, eles deixam de estar aberto para as coisas do mundo e se abrem para o que é espiritual. No 7º dia, em Josué 6, você vai ver que eles, ao rodearem ali a muralha, apenas com um clamor, Deus vem e derruba uma muralha que perante um exército era impossível de se adentrar. Apenas com um clamor, no 7º dia, aquela muralha vem romper. Então eu quero te dizer uma coisa: se os seus olhos não estão enxergando saída, se os teus ouvidos não estão ouvindo a voz de Deus, talvez seja porque você esteja olhando e ouvindo com olhos e ouvidos carnais. Deus, ele tem falado ao seu povo que ele não é um Deus de crise, ele não é um Deus de doença, ele é um Deus de milagre. Quando nós
nós passamos por essa semana pela Páscoa, quando nós, ao aliciarmos, ao celebrarmos a Páscoa, nós declaramos: esse é um Deus de milagres. Porque você conhece algum Deus que veio à terra, fez o que tinha para fazer, morreu e ressuscitou? Você conhece uma outra pessoa que não tenha ressuscitado, senão pelo nome de Cristo Jesus? Você conhece alguma pessoa que foi curada de câncer, que foi curada de uma paralisia, de uma cegueira, que não tenha sido pelo nome de Jesus? Ele é um Deus de milagres. Então, quando os nossos olhos param de se fixar no que é material, nós adentramos dentro desse verso em que Paulo está apenas ratificando o que Isaías falou: o que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram são as bênçãos que Deus ainda tem preparado para você. Para você, preste atenção, os seus olhos ainda não viram o que Deus tem preparado para você. Os teus ouvidos ainda não ouviram o que o Senhor tem declarado ao seu favor. Ao seu favor. Eu quero dizer essa manhã que pare de escutar a voz do diabo. Pare de escutar o que o inimigo tem soprado todas as manhãs ou todas as noites, quando talvez as contas estão chegando, ou talvez quando os problemas estão surgindo, seja de enfermidade, seja de emprego, seja do que for. Pare de ouvir o que os ouvidos têm ouvido do diabo. Pare de olhar o que o diabo tem te mostrado. É hora de ter olhos espirituais, é hora de ter um ouvido espiritual. Paulo, se você ler um pouquinho antes desse capítulo de Coríntios 2, ele fala para aquele povo que ele não vem com palavras de sabedoria, e isso é interessante. Nesse momento não adianta ter palavras bonitas, não adianta falar de um jeito bonito. O que precisamos ter nessa hora é a certeza que os nossos olhos estão fixados nas promessas de Jesus. Talvez nesse tempo a sua grande preocupação é: Cristo prometeu algo para mim que até hoje não se cumpriu. Cristo usou a vida daquela irmã, usou a vida daquele irmão, usou a vida de um pastor, usou a vida de um líder para falar aquilo, e olha qual é a situação em que eu estou hoje. O que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram são as bênçãos que Deus tem preparado para você. Meu amado irmão, eu quero te chamar de amigo. Nós temos promessas que vão além das consequências e das coisas que o mundo tem vivido. Se nós pegarmos, pega a sua Bíblia aí, acompanhe comigo, 1 Coríntios capítulo 2. Minha cola foi parar até lá embaixo agora. No versículo 10, Paulo fala assim, mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Olha que legal, quando ele diz que é o Espírito que vai revelar as coisas para você. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Amém. Nós somos totalmente, com a força dos nossos braços, das nossas mãos, nós fadigaremos rápido, nós chegaremos ao cansaço muito rápido, ao desânimo muito rápido.
rápido. Nós estaremos a um nível em que chegaremos ao ponto de desistir rápido, porque assim somos nós, seres humanos. Quando nem tudo está a favor, nós temos a tendência a murmurar. Quando nós estamos com os nossos olhos em Deus e os nossos ouvidos conectados no que é do reino, os nossos olhos estão prontos para olhar e testemunhar o que no espiritual irá se materializar no carnal. Aleluia. O que é declarado no reino espiritual, e a voz do Senhor, ele é como um rugido de leão nas esferas espirituais, em que eles dá o rugido e aquilo é um comando, e os nossos ouvidos têm que estar atentos na esfera espiritual. O Senhor tem declarado todos os dias ao seu povo que Ele vai os abençoar. Todos os dias ao seu povo que Ele é Deus. Voltando mais um pouquinho lá em Josué, quando aquele povo no 7º dia dava aquela volta e declarava que aquele lugar já era deles, era uma palavra de promessa de Deus na vida deles. Sabe o que aconteceu? Olhos que nunca tinham visto a glória de Deus puderam ver naquela hora. Ouvidos que nunca tinham ouvido um rugido de um Deus poderoso ouviram naquela hora. Por quê? Porque quando nós estamos conectados na esfera espiritual, o que é espiritual ele se materializa e transforma a região e transforma aquele lugar, e logo como consequência de tudo isso, a promessa vem, a promessa vem e vem carregada de bênçãos, e vem carregada de milagres, e vem carregando graça, poder. Aquele povo adentrou sobre aquela cidade sem disparar uma flecha. Eu quero te dizer nessa manhã que não importa o que tenha acontecido, você vai passar por tudo isso sem sequer disparar uma flecha da sua alforje, sem sequer pegar o seu arco e apontar para o inimigo. Sabe por quê? Porque assim como aquele povo andou sobre a palavra de Deus naquele muro, eles acreditavam na palavra de Deus. Meu amado, se você tem um problema em acreditar na palavra de Deus, eu acredito que é necessário uma transformação, e essa transformação pode começar por você. Você pode deitar, ajoelhar aí, deitar aonde você estiver e falar: Senhor, eu preciso voltar a ver na esfera espiritual, eu preciso voltar a ouvir o que os reinos espiritual têm falado e declarado. Esses dias, eu lembro que alguns anos atrás o nosso país passava por crise, e muitos falavam: não, nós estamos em crise, nós estamos em crises, em crises, em crises. E eu quero te dizer que se o seu ouvido estiver somente na esfera material, você também vai declarar que você está em crise. Mas quando você está caminhando não somente no mundo material, mas o teu espírito está conectado a Deus, você sai, abandona um pouquinho da sua carnalidade, se conecta ao que é o reino. O reino não está preocupado se você está desempregado ou não, se você está com fome ou não. Cristo, ele quer olhar o quanto você pode acreditar em mim. Se Cristo fizesse um desafio nessa manhã e falasse: olha, perante o seu problema, dê voltas a Ele, porque no 7º dia, quando você declarar, os teus olhos e os teus ouvidos irão ouvir e ver a minha glória. Eu quero te fazer um convite
essa manhã, que você possa fechar os teus olhos para o que é carnal. Ok, pessoas já estão falando demais sobre tudo que está acontecendo, mas poucos têm falado sobre o que tem acontecido na esfera espiritual, o que Deus está fazendo em meio a esse tempo em que pessoas estão ficando com as suas famílias, em que pessoas estão aprendendo a depender de Deus, não mais do seu braço, da sua força, em que pessoas estão tendo tempo para orar mais e acreditar mais. Eu acredito que é um tempo, e essa é uma verdade, em que nós estaremos vivendo um tempo em que nós seremos mais dependentes de Deus. Aleluia. Josué, como eu disse, Deus não falou com os sacerdotes, falou com Josué, e Deus não quer só falar com o pastor, com o seu pastor. Deus não quer só falar com o seu líder, com a irmãzinha que profetiza, que é abençoada, que tem uma comunhão com Deus. Deus, ele quer falar com você, com você. Ele quer dar voz a você. Ele quer ouvir da sua boca, ele quer mostrar dos seus olhos a esfera espiritual. É tempo de você se achegar a Ele. Declara os seus planos para Ele. Declara para Ele as suas vontades. Mas também é como se fosse aquele namorado que começou nas primeiras semanas com a sua namorada e da saudade, ficar 1 hora, 2 horas, um dia longe da sua namorada, e você nela, vê-la no outro dia o mais rápido possível. Nós somos e temos que ser como esse namoro com Cristo, e assim Ele começa a nos mostrar na esfera espiritual. Ele pega pela sua mão como uma noiva e sai e começa a te mostrar: olha, esse é o meu plano para a sua vida, esse aqui é o que eu quero fazer na sua vida, isso aqui é o que eu vou te entregar, isso aqui é o que eu vou depositar e confiar para você, isso aqui são os problemas que talvez possam vir a acontecer, mas eu estou te dando sabedoria, discernimento. Tira todo o temor, tira toda a incerteza. Medo e incertezas não vêm de Deus. Medo e incertezas não compactuam com aqueles que estão em Deus. Você pode sim, às vezes, olhar devido à situação e orar a Deus e falar: Senhor, eu preciso da tua mão na minha vida, na minha família. Mas esse é o momento em que você tem que se apegar em Cristo. Eu quero finalizar a minha palavra nessa manhã. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook, a você que vai ver essa ministração no YouTube depois, é tempo de ver além do que os olhos podem ver. É tempo de ouvir além do que os ouvidos podem ouvir. É hora de nós calarmos o inimigo das nossas vidas e darmos voz ao Espírito Santo. Ele está clamando, ele está gritando, ele está clamando dentro de nós para que possamos ver, para que possamos ouvir tudo aquilo que Deus tem e quer entregar a nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, eu quero ler mais uma vez com você. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para você. Então, se você não está enxergando solução, calma aí, é porque Deus tem algo preparado muito grande, e que os seus olhos ainda estão na esfera material, na esfera carnal. Esse momento é a hora de você abrir os seus olhos espirituais e
começar a ver o que Ele tem preparado. É hora de abrir os teus ouvidos na esfera espiritual e começar a ouvir o rugido do leão no mundo espiritual. O que é espiritual, amados, ele coopera para tudo o que é natural. Então eu quero finalizar essa manhã de que tudo aquilo que Deus tem falado é hora de nós ouvirmos e vermos. Abra os teus olhos, além do que os olhos podem ver, além do que os ouvidos podem ouvir.